Olá, para o Evangelho de hoje eu vou usar alguns trechos do capítulo 8 do livro Boa Nova, psicografado por Chico Xavier, ditado pelo Espírito Humberto de Campos. O capítulo 8 é intitulado Bom Ânimo, e neste capítulo Humberto de Campos narra a história de Bartolomeu, um dos mais dedicados apóstolos do Cristo. Sempre que podia, ele estava ao lado do Mestre, auxiliando em sua tarefa divina. No entanto, Bartolomeu era uma pessoa triste, aflita. Tinha problemas familiares, com seus irmãos, com seu pai, tinha problemas em seus negócios e ainda por cima tinha perdido a mãe. A boa nova anunciada pelo Cristo trazia muita esperança para Bartolomeu. Porém, era uma esperança de uma vida futura, enquanto que a terra seria apenas um local de maldade e de sofrimento. Jesus, vendo todo esse sofrimento, toda essa aflição de Bartolomeu, uma noite na casa de Simão Pedro, foi ter uma conversa íntima com Bartolomeu, quando então um apóstolo abriu o coração ao mestre e indagou: Mestre, por toda parte é a vitória do crime, o jogo das ambições, a colheita dos desenganos. Bartolomeu só conseguia ver a maldade do mundo. Ele só enxergava os problemas do cotidiano. Tal qual Bartolomeu, por vezes nós somos tomados de uma tristeza muito grande. Tristeza por alguma dificuldade financeira, algum problema familiar, a perda de entes queridos. Tristeza por doenças do mundo, conflitos, guerras. E cerramos também, igual Bartolomeu, nossos olhos para as questões espirituais. Colocamos a nossa própria vontade em detrimento da vontade de Deus. E Jesus, trazendo o ensinamento a Bartolomeu, diz assim: Se já tive a ocasião de ensinar que o meu reino ainda não é deste mundo, isso não quer dizer que eu desdenhe o trabalho de estendê-lo um dia a todos os corações que mourejam na terra. Achas então que eu teria vindo a este mundo sem confortadora certeza? Jesus deixou claro que o mundo, que a terra ainda não é um mundo ditoso, não é um mundo de felicidade, ainda, mas ele trabalha para isso. E para isso, ele faz uso de nós, dos nossos espíritos. E aí nós voltamos para a questão 132 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta para a espiritualidade qual o objetivo da encarnação? Por que nós estamos aqui encarnados? E aí os espíritos, de uma forma breve, eles falam: olha, um primeiro objetivo é o progresso. Então, eu estou aqui, nós estamos aqui na Terra, encarnamos aqui para progredir. E um segundo objetivo é concorrer com a obra divina. É justamente isso que Jesus está falando, que ele trabalha para isso, trabalha para que um dia a Terra seja um mundo ditoso, um mundo de felicidade. E para isso ele utiliza de nós, dos nossos espíritos, dos nossos corações, para trabalhar em conjunto com ele, aplicando os ensinamentos do seu Evangelho. E aí Jesus continua: o Evangelho terá de florescer primeiramente na alma das criaturas, antes de frutificar para o espírito dos povos. É aquilo que a gente estava falando. O Evangelho primeiro ele deve frutificar dentro dos nossos corações, ele deve nascer dentro dos nossos corações, para que depois, uma vez plantado, uma vez frutificado dentro dos nossos corações, ele floresça, ele saia para fora, ele emane do nosso coração, contagiando todas as pessoas que estão ao nosso redor. E aí Jesus continua: mas venho do meu Pai, cheio de fortaleza e confiança, e a minha mensagem há de proporcionar grande alegria a quantos
a receberem de coração. Esse é o convite de Jesus, esse é o convite que Jesus faz a toda a humanidade. É o convite da boa nova, do seu evangelho, de trazer os seus ensinamentos para a nossa vida, para o nosso coração, transformando pensamentos, modificando atitudes e tornando um mundo melhor, regenerando o nosso coração, nós primeiramente e consequentemente aqueles que nos rodeiam. E aí Jesus continua com seus ensinamentos a Bartolomeu. A vida terrestre é uma estrada pedregosa que conduz aos braços amorosos de Deus. O trabalho é a marcha. A luta comum é a caminhada de cada dia, ensinando para Bartolomeu que o caminho, essa passagem terrena cheia de dificuldades, é uma forma de lapidar todas as impurezas que ele trazia em seu coração. E aí voltamos para os ensinamentos de Jesus para nós, e aí trazemos também os ensinamentos da doutrina espírita que nos fala que a nossa passagem aqui, a nossa encarnação é uma purificação ao meio de progredirmos espiritualmente. Cada dificuldade alcançada é uma forma de regeneração, de melhoria do espírito, é uma forma de nos tornarmos mais fortes nessa seara, nesse caminho longo que temos aí até a perfeição. É como se fosse um diamante bruto, onde devagar, de uma forma bem tranquila, Deus vai lapidando e até se nos transformarmos num diamante mesmo luminoso. E aí, Bartolomeu indaga mais uma vez o Cristo: Mestre, os vossos esclarecimentos dissipam os meus pesares, mas o Evangelho exige de nós a fortaleza permanente? Será que o Evangelho exige que sejamos sempre fortes, firmes? Será que essa é a vontade de Deus, é a vontade do Cristo? E aí Jesus, mais uma vez, passa o seu ensinamento a Bartolomeu. A verdade não exige, transforma. Porém, é preciso considerar que a alegria, a coragem e a esperança devem ser traços constantes de suas atividades em cada dia. O Evangelho nada exige, mas ele transforma. E efetivamente é isso que a gente, nessa pequena caminhada, nesse pequeno contato com o Evangelho de Jesus, com a doutrina espírita, a gente sente que a cada dia nós vamos nos transformando e não há uma exigência de você deve fazer isso ou fazer aquilo, mas uma transformação interna, uma mudança interna, uma forma diferente de proceder. E aí, uma segunda lição dentro desse trechinho, desse ensinamento do Cristo, para sempre termos coragem, alegria e esperança. Isso nós devemos colocar num caderninho, num post-it, colar na geladeira, para todo dia olhar e ver que nós devemos ter a alegria, a coragem e a esperança. A alegria de estarmos aqui encarnados nessa oportunidade de crescimento, e a alegria de ter esse contato com a doutrina espírita, que tanto nos consola, que tanto nos instrui, a alegria de estar encarnado, de estar ao lado dos nossos familiares, de quem a gente ama, a coragem de continuar a luta de cada dia, mesmo que a gente caia, nós levantamos, continuamos a nossa caminhada, enfrentamos um problema, passamos por aquele problema, nos tornamos mais experientes, aí vem outro, nós passamos por outro e assim por diante. E a esperança de que um dia, com Jesus, essa terra será um local de felicidade.
um mundo ditoso, e em nós, como os espíritos imortais, também a esperança de progredirmos nessa escalada espiritual. E aí, Jesus continua seus ensinamentos. Por que nos firmamos no pesadelo de uma hora, se conhecemos a realidade gloriosa da eternidade com o nosso Pai? E aqui um ensinamento glorioso, porque por que nos preocuparmos com um problema de uma hora, de um dia, de um mês, de um ano, de 10 anos ou de uma vida inteira, diante da eternidade de Deus, diante da eternidade do nosso espírito? Por que nos preocuparmos com uma quarentena de alguns dias ou meses diante da eternidade do nosso espírito? Neste trecho, Jesus deixou muito claro que qualquer tipo de problema, de dificuldade passa. E Bartolomeu, um terceiro questionamento a Jesus, indaga o seguinte: e quando os negócios do mundo nos são adversos? E quando tudo parece em luta contra nós? Ou seja, quando tudo dá errado nos nossos negócios? Aí Jesus, colocando na posição de um mestre, fala a Bartolomeu: não será a adversidade dos negócios do mundo um convite amigo para a criatura semear com mais amor? Um apelo indireto que arranque as ilusões da terra para as verdades do reino de Deus? Ou seja, não é um chamado de Deus para dizer para nós: olha, faça com mais amor. Olha, está errado, teu caminho está errado. Um apelo indireto para demonstrar para a gente que o caminho não é esse. Muda teu rumo, desvia o teu foco, desvia o teu olhar. Comece a enxergar as questões espirituais. Deixa um pouquinho de lado o materialismo e comece a enxergar o teu espírito, como é que ele está. Para um pouquinho, dá uma pausa e trabalha com mais amor. Esse é o apelo de Jesus a Bartolomeu. E aí, numa última indagação, Bartolomeu pergunta a Jesus: não será justificável a tristeza quando perdemos um ente querido? Não se mostra justo ficarmos tristes quando alguém muito querido desencarna? Bartolomeu acabara de perder a mãe, então ele estava sentido, estava triste ainda pela morte de sua mãe. E aí Jesus, numa lição derradeira, fala ao coração de Bartolomeu: mas quem estará perdido se Deus é o Pai de todos nós? A morte do corpo abre um mundo novo para a alma. Ninguém fica verdadeiramente órfão sobre a terra, como nenhum ser está abandonado, porque tudo é de Deus e todos somos seus filhos. Aí Jesus traz a lição de que o espírito é imortal, de que ninguém morre, que somos espíritos eternos. E aí nos voltamos para o espiritismo que séculos depois vem novamente reviver o evangelho do Cristo para dizer ao mundo: nós somos espíritos eternos, ninguém morre. E aí Jesus conclui a sua fala dizendo: eis porque todo discípulo do evangelho tem de ser um semeador de paz e alegria. E aqui Jesus finaliza e nos ensina que nós todos, como discípulos do seu evangelho, devemos semear a paz e a alegria onde quer que estejamos. E aí Humberto de Campos termina este capítulo falando que, a partir de tais ensinamentos de Jesus, o apóstolo Bartolomeu modificou seu olhar para a terra e experimentou pela primeira vez sua alma leve. E aqui finalizamos esse nosso evangelho e
para podermos encerrar, eu gostaria de ler uma mensagem do Espírito Meimei, que está no livro Cartas do Coração. O título da mensagem é Confia Sempre, e a psicografia é de Chico Xavier. O Espírito Meimei fala o seguinte: não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que teus pés estejam sangrando, segue para a frente. Crê e trabalha. Esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. Eleva, pois, o teu olhar e caminha. Não te esqueças, porém, de que amanhã será o outro dia. Muito obrigado a todos e que todos vocês possam ficar na paz do Mestre Jesus.